O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, que Jesus abençoe a todos vocês, lhes proporcionando paz e harmonia. Estamos começando a Qualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo do nosso é divulgar a Espírita em todos os seus aspectos. Bom, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui com o nosso companheiro Dr. José Henrique, um colaborador antigo nosso do programa, que sempre que chamado aqui está para nos esclarecer e nos auxiliar. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor. Bom dia a todos, eu que agradeço sempre a oportunidade de aqui estar. É para mim, uma glória, uma vitória, uma honra estar aqui e ter a oportunidade de dissertar sobre a doutrina espírita e seus múltiplos aspectos, porque é algo que realmente nos emociona, nos comove quando falamos da doutrina do Cristo, a doutrina de Jesus, que tanto mexe com os nossos corações e fazendo com que possa cada vez mais esse sentimento maior que ele nos trouxe, o amor, isso eclodir dentro de nós, porque a doutrina também nos proporciona esta possibilidade, né, de eclodirmos esse sentimento maior. Então, estou aqui à disposição. Bom, nós estamos vindo aí de uma série de programas falando sobre Jesus, né? Nós, por aconselhamento do Zé Henrique, nós tomamos essa linha e hoje pretendemos aí dar um fechamento e finalizar, né, esse tema, sendo que falar de Jesus, né, seria, como é que a gente pode colocar aqui? Seria o ápice, né? Apoteótico. Seria apoteótico. Então a gente pretende hoje fazer esse fechamento dessa série de programas sobre Jesus, sobre as parábolas de Jesus. Bom, doutor, em Lucas, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Que lição é essa aí de Jesus? Tão difícil da gente poder conceber, né? Temos que entender a amplitude, mais uma vez, da frase de Jesus, né? Olha só como começa isto no Evangelho de Lucas. Ainda te falta uma coisa. Quer dizer, a última coisa. Por isso temos que interpretar isso, né? Quer dizer, seria a criatura que já se despojou de muitas coisas, que já perdoa, que já está no processo evolutivo, que já está se arrependendo, tudo que nós já compilamos em outros programas. Está faltando isso. Ainda te falta uma coisa. Venda tudo e reparte entre os pobres, e depois siga-me. Quer dizer, esta frase de Jesus, ao pé da letra, ela não corresponde a uma realidade. A gente não tem que pegar todos os nossos bens, vendê-los e repartir entre os pobres. Isso, mais uma vez, é um simbolismo. Mas Jesus se refere a quê? Exatamente a grande e maior proposta, e talvez não, realmente a mais difícil que existe entre nós. Ainda te falta uma coisa, é o apego. Jesus está se referindo fundamentalmente ao apego, que é uma característica de todos nós. E aí temos que entender quais são os apegos que ainda predominam, que em verdade que ainda nos envolvem,
Nós temos os apegos materiais, que de certa forma todos nós ainda temos. Às vezes, nas mínimas coisas, a gente vê isso, quando a gente perde um objeto de valor. Mesmo espíritas, mesmo espiritualizados, como nós ficamos aborrecidos com algo que perdemos. E que não perdemos absolutamente nada. Nada nos pertence. Mas a gente se aborrece. Então, isto denota o quê? Que ainda trazemos apegos materiais, que não são poucos. Se nós refletirmos bem, nós vamos ver isso. Depois partimos para os apegos sentimentais. Esses são também difíceis, são dolorosos. Perder um ente querido. A gente escuta isso até no nosso meio espírita. Ah, eu perdi meu pai. Não perdemos coisíssima nenhuma. Primeiro, que ele não é seu pai. Ele está seu pai. É diferente. A gente já muda aí a questão do pronome possessivo. Meu pai. Meu é pronome de posse. Ele está nesta encarnação como pai. Talvez nunca mais seja seu pai. No mundo espiritual. É uma lembrança que poderá ser esquecida ao longo do processo evolutivo do espírito. Então, esse é um pronome que deveria, para nós espíritas, ser abolido da literatura portuguesa. O meu, a minha, nada nos pertence. Então, quando perdemos algo que imaginamos que é nosso, como a gente sofre. Por isso a gente sofre com a morte, principalmente daqueles que nos tocam, os entes queridos. Meu marido, minha mulher, meu filho. Sabemos que isso é muito doloroso, né? Nós precisamos também do apego para nos firmarmos emocionalmente. Seria o amor-posse, que ainda carecemos e necessitamos. Faz parte do aprendizado. Né? Faz parte da evolução do amor. Sairmos do amor carência para o amor posse, que quando possuímos aquilo de certa forma protege as nossas carências, por isso as nossas relações, por isso a lei de sociedade, que está muito bem explicitado no Livro dos Espíritos. Ainda precisamos disso, mas já temos que entender esse outro lado, que nada nos pertence. Você pode amar e não dominar. Você pode amar e não possuir. Você pode amar e não ter. Esse é o amor incondicional. É o amor que nos aguarda. É o amor do Cristo. Então, o apego sentimental ainda é uma necessidade, mas nós temos que entender que nada nos pertence. Nós temos um apego ainda muito superlativo, maior do que todos esses. E o mais difícil de se desvencilhar. Porque quando a gente fala de desvencilhamento, a gente fala de desapego, que é entender que nada nos pertence. E a gente só vai se desapegar se a gente compreender, inclusive intuitivamente. É algo realmente gigantesco. É uma grande tarefa para todos nós. Então, qual é o apego predominante entre nós? O mais difícil de rompermos é o apego às nossas crenças, aos valores que consideramos, que instituímos. É a nossa verdade, que não é a nossa verdade. Não é? Conhecereis a verdade, ela vos nos libertará. Já falamos sobre isso aqui. Nós precisamos ter esse autoconhecimento para a nossa realidade. E a partir do momento que nos conhecermos, nos aceitarmos, vamos propor a integração e a transformação. Isso é o desapego. A mudança de padrões é um desapego. Então vejam que o apego que Jesus fala aí para o jovem mancebo, o jovem rico, é de uma profundidade, de uma grandiosidade incomensurável. É a última coisa que falta. É o que ainda te falta. É trabalhar o desapego. Vamos lembrar aqui uma colocação muito interessante de um psicólogo admirável, francês,
que já desencarnou, o Dr. Pierre Weil, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no Rio de Janeiro, ele nos fala exatamente de um desdobramento muito importante compreendermos, porque é a gênese de muitas doenças, para não dizer da totalidade delas. Porque ele diz que a raiz de todo sofrimento humano é o apego. A gente sofre por aquilo que a gente pensa que é nosso quando a gente perde. A gente perde aquilo que é meu, que é posse. Seja matéria, seja sentimento, ou seja uma crença. Sofremos até pelo que não temos, né? Exatamente. Que é uma forma de apego. E temos que tomar cuidado que o desapego pode ser um apego. Quando criamos na nossa mente, eu tenho que me desapegar, eu tenho que me desapegar. Aí criamos um apego ao desapego. Olha que coisa altamente complexa. A gente só vai trabalhar o desapego quando houver uma compreensão interna, psíquica, de que nós não perdemos absolutamente nada. Não é a vida que tem que se moldar a nossa forma de ser. É nós que temos que nos moldar a vida. Tem uma frase que eu gosto muito do Chico Xavier, que ele diz: a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, Pierre Weil, complementando aí a sua pergunta, ele nos diz que o apego nos leva ao medo. Porque, em verdade, nós temos medo de perder aquilo que a gente pensa que é nosso. Temos medo de perder a mãe, temos medo de perder o pai, temos medo de perder o marido, a esposa, o filho. Daí a grande preocupação doentia, né, de nós tentarmos controlar nossos filhos o máximo que pudermos. E agora nós temos o celular, né? Tem mães que ligam de 10 em 10 minutos para seus filhos, controlando-os. Onde você está? O que você está fazendo? Né, de uma forma doentia. Isso é apego. Não é? Nós não concedemos a liberdade aos nossos filhos. Eles têm o livre-arbítrio deles. Então, o apego gera o medo. E o medo é a grande causa do estresse, da ansiedade. Quando falamos de ansiedade, falamos de medo. Então, ficamos naquela ansiedade, cujo o medo é o pano de fundo do nosso psiquismo, por conta de nossos apegos. E isso, então, detona uma série de enfermidades. E o mais importante, esta ansiedade, este estresse vai reforçar o apego. Porque a partir do momento que perdemos aquilo que a gente pensa que é nosso, a gente segura mais. Então, vamos reforçar o apego compensatório para não perdermos aquilo que já perdemos. Isso vai gerar mais medo e vai gerar mais ansiedade. Agora, imaginamos aí essa quantidade imensa de transtornos da ansiedade que, ora, habita o nosso planeta. Se formos na raiz deste processo, nós vamos ver o que Jesus falou. Isto ainda te falta. A libertação dos apegos. Jesus ainda afirmou em outra oportunidade: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Seria aí um caso de resistência neurótica inconsciente? Exatamente. Nós vamos cair no mesmo fator. O que é uma neurose que é inconsciente, que ainda é predominante em nós? É o medo. Então, aqueles 9 tiveram medo de seguir Jesus. Aqueles 9 tiveram medo de se libertarem dos apegos, das crenças, né, daquilo que ainda imperavam, eram imperativos ainda neles. Por isso não seguiram Jesus. Só um retornou. É a história dos 10 leprosos. Então, a resistência está aí. A resistência é movida neuroticamente por nós. Seria o medo. O medo de enfrentarmos, o medo de errarmos, o medo de fracassarmos. E aí vem o medo da responsabilidade.
porque ainda estamos dominados pelos nossos padrões, os nossos apegos. Então, mais uma vez, o medo se ressalta aí. E aí nós vamos ligar essa história àquela famosa frase de Jesus. O que é seguir Jesus? Está lá no Evangelho de Marcos. Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. E esses 9 leprosos não quiseram seguir Jesus por medo, né? Ou seja, negar a si mesmo é todo este trabalho de desapego. É negar suas crenças, negar seus valores, negar seus determinismos psicológicos, abrir mão, ser humilde. Isso é negar a si mesmo, negar suas máscaras. Já falamos isso anteriormente, né? Negar aquilo que nós utilizamos como dissimulações para enfrentarmos a vida, a sociedade, a família. Nós vivemos sob a égide das máscaras e colocamos máscaras em cima de máscaras, proteções em cima de proteções. Jesus falou sobre isso. Levante-se, tire sua capa e siga-me. Tirar a capa e tirar as máscaras, tirar as proteções, na verdade. Então, negar a si mesmo é negar esses apegos. Tome sua cruz, suas dores, seus sofrimentos, que em verdade foram implementados por ti, né? Lei de causa e efeito, e aí sim, siga-me. Então, os 9 desistiram, movidos por uma resistência inconsciente. Em verdade, o medo ali presente, dos enfrentamentos, do fracasso, né? Então, eles preferiram desistir. Que certamente, em outras oportunidades, quem sabe ainda naquela existência ou em outras existências, né, eles iriam trabalhar como nós teremos que trabalhar o medo, como nós teremos que trabalhar os nossos apegos, e até como uma prevenção, uma profilaxia dos estresses, das ansiedades, como a grande causa de doenças que estão aí graçando em nosso planeta. É assim que tudo, em verdade, acontece. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Que fogo é esse aí que Jesus quis nos exemplificar aqui nessa frase? Excelente frase. As árvores que não foram plantadas pelo Pai Celestial são as frases das nossas, as árvores das nossas transgressões. Ou seja, não é a árvore celestial. Então são os nossos erros, são os nossos desvios, são as nossas deformidades. Elas terão que ser cortadas e lançadas ao fogo. Agora, temos que entender que fogo é este. Não é o fogo da destruição. É o fogo da renovação. Perfeito? Então, é o fogo que transforma. Aí vamos fazer aqui uma citação da velha alquimia, a alquimia que predominou muito na Idade Média. Um dos pais da alquimia foi o nosso querido Paracelso, que sabemos, por informações espirituais, que depois ele reencarna como o Dr. Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Então foi um espírito muito credenciado, muito qualificado, o nosso querido Paracelso. Então ele nos fala que o grande projeto de vida é a transformação do chumbo em ouro. Por isso Jesus fala dos tesouros. Temos que nos entesourar, os tesouros espirituais. Quando nos referimos a tesouro, nos referimos ao ouro, emblematicamente falando, simbolicamente, né? Então, por isso, essa transformação do chumbo em ouro. Interessante. Por que o chumbo, né? O chumbo é o exemplo da dureza. Nós somos ainda pétreos, petrificados nos nossos padrões, nos nossos apegos.
O chumbo representa a nossa condição petrificada, porque somos rígidos e nós padecemos pelas doenças da rigidez. Haja vista as doenças osteomusculares. Por que o ser humano tem artrose? E hoje a gente vê um grande número de jovens portadores de artrose e de artrite como uma inflamação dos processos artrósicos. Porque até bem pouco tempo, a artrose é uma doença do envelhecimento, de uma articulação num processo degenerativo. E por que o jovem hoje está tendo artrose? Lógico que a medicina vai tentar atribuir a medicina humana, a alimentação, a vida sedentária, a falta de atividade física. Tudo bem que isso tenha uma importância, mas não será por conta da nossa rigidez comportamental? Já que a medicina também já está abrindo as portas para essa união, para esta conexão entre mente e corpo. Então, uma rigidez física terá uma correspondência, uma ressonância com a rigidez comportamental? Sim. Claramente que sim. Então, vejam como é importante esse entendimento, essa compreensão. Mas vamos só rememorar como foi a pergunta, por favor, que você me fez. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vamos só complementar esse entendimento. Então, não somos rígidos, somos tais quais chumbos. E aí o nosso projeto é nos transformarmos em ouro. Ou seja, como é que isso acontece segundo a velha alquimia? Através de um grande forno, que os gregos chamavam de atanor. Olha que coisa interessante. O forno tem fogo. Então é através do fogo, que não é da destruição, e sim o fogo renovador, a dor. O fogo representa a dor. Nós vamos nos transformando em ouro, do chumbo ao ouro. E tem algo mais importante ainda. Atanor significa o ventre. Então, o forno é o ventre. E quando falamos de ventre, falamos da região abdominal, onde tudo acontece. Vejam que os nossos distúrbios psicossomáticos têm como relevância a área abdominal. São os enjoos, as cólicas, os transtornos gástricos, as gastrites, as úlceras, as colites, prisão de ventre, chamado de constipação ou obstipação, dores inexplicáveis que a gente atribui, isso são gases. Mas gás é energia que se acumula mediante nossas fixações, formam núcleos gasosos, havendo distensão abdominal, provocando dor. Tudo tem explicação. E quando falamos em ventre, lembramos da mulher, do feto, da reencarnação. Sem dúvida. A área primordial da reprodução, a área genésica. Então esse fogo é a renovação, né? É renovação em tudo, em todos os aspectos. Mas o nosso caminho é este. É a transformação da nossa condição plúmbica, ou seja, de chumbo, numa condição aurífera, em ouro, sob o fogo, não da destruição. Então nós traçamos um paralelo com o que Jesus falou. Toda planta que não foi plantada pelo Pai Celestial será arrancada e jogada ao fogo. Jesus foi alquímico. Essa é a grande realidade. Porque tudo se converge. Tudo, em verdade, é desdobramento das leis de Deus que Jesus nos trouxe. Todas as teorias, todos os conceitos filosóficos, em verdade, se convergem. Isso é muito bonito para que a gente possa cada vez estudar mais e chegar a esses estados de contemplação psíquica, de entendimento. Bom, meus amigos, vamos aqui fazer um pequeno intervalo e voltamos já com este assunto interessantíssimo
que nós estamos hoje finalizando, Jesus na visão espírita. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdoa, pois, com o teu coração. Bom, meus irmãos, estamos de volta falando sobre Jesus na visão espírita. Bom, que lição foi essa aqui de Jesus, ó? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa é uma passagem brilhante, mais uma vez, né, brilhante, do Mestre Jesus, ao escrever na areia, diante da possibilidade da lapidação da adúltera, em que ele escreveu na areia e proferiu esta magnífica frase, e todos se retiraram, porque, como a gente costuma dizer no jargão popular, caiu a ficha de todo mundo, não é? Essa é a grande verdade. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, Jesus está aqui a nos apontar, a nos sentenciar que nós não devamos, né, atirar absolutamente nenhuma pedra. Que quem somos nós para julgarmos? E nós sabemos que, em grande parte, os nossos julgamentos são extremamente danosos. Os nossos julgamentos são para menosprezar, depreciar, submeter o outro a uma condição de inferioridade para nos sentirmos importantes. Por isso a gente julga. E o julgamento que fazemos, em verdade, é a projeção daquilo que trazemos dentro de nós, de nossas sombras, com uma ponta de veneno. O grande psiquiatra e psicólogo Dr. Jung, ele diz que quando julgamos, utilizamos cum grano salis. Cum grano salis em latim é com sal, com avinagrado, né? No sentido de depreciar, de menosprezar o outro, de diminuir o outro, de submeter o outro, não é? E nos sentirmos importantes. Então essa passagem é muito interessante porque Jesus mostra que não devemos julgar ninguém, até porque é a projeção da nossa imagem. Mas as Escrituras dizem que os idosos saíram à frente. Como interpretar isto, né? Por que os idosos foram à frente? Porque traziam uma carga maior de erros e fracassos e por isso não deveriam julgar a adúltera que cometeu um erro? Sim, claro que a gente entende por esse lado. Mas um outro fator que a doutrina nos traz nos mostrando também por que os idosos foram à frente. O que acontece com a idade? É importante entendermos isso. Nós já estamos nos preparando para a desencarnação. À medida que já vamos adquirindo a chamada meia-idade, atingindo já os de 50 para cima, né? 60 anos, 70 anos, há um natural afrouxamento dos laços perispiríticos.
para que quando ocorra a desencarnação, o desenlace, né, haja então a ruptura. Se não total, né, mas quase total ou semi-total, que a idade provecta proporciona. Então você vai afrouxando os laços para ingressar no mundo espiritual. A morte é isso. A morte física se processa dessa forma. Mas o que acontece com este idoso quando começa a haver esta semi-libertação do perispírito? Ele começa a ter contato com o mundo espiritual. Porque a mediunidade é isso. É uma semi-libertação do corpo espiritual, fazendo com que o indivíduo se conecte com o corpo espiritual do espírito que vai se comunicar. Mediunidade é isso. É perispírito com perispírito, pensamento com pensamento. É sintonia. O que o espírito vai se comunicar através de nós é o que verdadeiramente trazemos no nosso psiquismo. Então ocorre esse fenômeno de haver um desdobramento, desenlace lento, gradativo. E nós, então, travamos contato com o mundo espiritual. Por isso que os idosos, muitas vezes, veem espíritos, assim como as crianças, que ainda não têm um amadurecimento perispirítico. Aquela fase ainda que antecede o amadurecimento da criança, elas têm uma mediunidade espontânea, que também acontece no outro extremo da vida, com os idosos. Por isso eles travam contato com a espiritualidade. E muitas vezes essas vidências são catalogadas na medicina como um processo de loucura. Ou seja, uma alucinação visual. E dão um belo nome. É um processo esquizofrênico. Nem sempre isto é verdade. Por isso o médico deveria conhecer os aspectos espirituais, que pode ser uma mediunidade permanente, como nos cita Leon Denis, José Herculano Pires, estudiosos da doutrina espírita. É uma mediunidade permanente pela idade. Mas não só acontece isto. Pelo desdobramento, pelo desacoplamento lento, gradual do corpo físico, ele passa a ter acesso aos conteúdos do passado, desta e de outras existências. Por isso que no Alzheimer acontece isso. Ele não perde a lembrança do passado. Porque no Alzheimer, o espírito não está na sua plena posse em relação ao corpo. Porque o corpo não permite. Há uma lesão orgânica, há um depósito proteico que acontece na doença de Alzheimer. Então ele está num processo de semi-libertação. E quando ele está semi-liberto, ele se lembra do passado. Tem dificuldade para se lembrar do presente, mas ele se lembra do passado, que acontece na doença de Alzheimer, no mal de Alzheimer. Então o envelhecimento nos proporciona isto, acesso a conteúdos do passado, que não acontece quando somos jovens. Há um natural bloqueio em relação a isto. E como a criatura tem acesso aos conteúdos do passado, o que eclode, o que brota, o que everte? Nossas dívidas, porque somos imperfeitos. Nossas culpas, nossos erros. Foi por isso que os idosos foram os primeiros a cair em si, a se retirarem diante da possibilidade de lapidação da adúltera. Tiveram a primeira percepção, digamos Tiveram assim. uma primeira percepção de si próprios. Por isso que as escrituras citam que os idosos saíram, foram os primeiros a se retirarem. Aí vem a doutrina espírita nos trazer estas brilhantes explicações. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. O que Jesus aqui quis nos colocar e nos deixar de ensinamento? Complementando o que foi dito aí da questão da lapidação, da quase lapidação da adúltera, o julgamento ali presente, né? A condenação, tanto que Jesus disse depois para ela, eu te condenei? E ela disse, não. Então, eles te condenaram? Não, eu também não vou te condenar.
Mas não voltes a errar. Vai e não voltes a errar para que não te suceda coisa pior. Ou seja, você passou pela experiência, já sabe que errou, perdoe-se e tente, se possível, não voltar a errar. Não é verdade? Então, eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. E Jesus, Espírito puro, jamais julgaria uma criatura por saber dos patamares das criaturas, dos degraus evolutivos das criaturas. Jesus tinha esse conhecimento. Então Jesus nos aponta aí, né, que na medida que tu julgares, tu serás julgado. Aí a grande pergunta: quem vai nos julgar? Será que existe um julgador? Será que existe um juiz desencarnado que vai dizer, olha, você errou, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o purgatório, que são, em verdade, simbolismos criados pelos nossos irmãos de outro segmento religioso? Não existe julgador. O grande julgador é a nossa consciência. É isso que nós vamos levar para o mundo espiritual, a nossa consciência. Dos erros cometidos, das benesses concedidas, do bem praticado. É a nossa consciência. Deus está em nossa consciência. E fora do corpo físico, após a desencarnação, isso vai ser mais claro, vai ser mais presente em nós, porque não temos o corpo físico, o escafandro orgânico para nos escondermos. Lá vamos estar diante de nós mesmos. Vamos estar diante de tudo o que fizemos. É o que nós chamamos de recapitulação. Isso está muito bem descrito num livro sobre a morte de Ernesto Bozano, que ele nos fala sobre isso, da recapitulação. E isso hoje é evidenciado pela ciência, na experiência quase-morte. Aqueles que saem do corpo ainda não estão realmente mortos, por isso o nome experiência quase-morte. Enquanto os médicos estão reanimando, eles ingressam no mundo espiritual e passam pelo mesmo fenômeno da recapitulação e voltam diferentes. Por isso, aqueles que passam pela EQM, experiência quase-morte, transformam-se após obterem, né, a dádiva do retorno ao corpo, de continuar a sua existência e, consequentemente, o progresso espiritual. Então, é a consciência. Então, não é fulano, beltrano ou cicrano que vai nos julgar. Somos nós mesmos. Na medida que tu julgares, nos afirmou Jesus, tu serás julgado por você mesmo. É a consciência. E a partir da consciência nós vamos ou nos proteger, né, diante disso, criando subterfúgios, desculpismos, né, ou vamos cair na nossa realidade psíquica, que é exatamente o autoconhecimento, o autojulgamento, a autodescoberta, para então nos arrependermos, passarmos pelos processos expiatórios e haver então a reparação espiritual. Então é exatamente Jesus quis dizer isto. Na medida que tu transferires as tuas sombras pela projeção para o outro, isso vai retornar a você. Vai retornar a você como um processo de despertamento da consciência. Ou seja, o autojulgamento, que já é um passo para o reconhecimento das faltas e dos débitos que todos nós trazemos. É uma lição psicológica profunda do Mestre Jesus. Daí ele ser considerado o grande e maior, inigualável psicoterapeuta. Até porque o julgador é o mesmo, né? Somos nós. Exatamente. Julgamos e somos julgados pela nossa consciência. Então Pela nossa consciência. Não existem julgadores diferentes, né? Bom, Jesus nos disse, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Seria esse o complemento da pergunta anterior? Vejam aí,
Jesus, por que ele é chamado psicoterapeuta maior, né? Porque Jesus dá uma aula de psicologia. Quer dizer, à medida que ele diz, à medida que tu julgares, tu serás julgado, à medida que ele diz que nós vamos, um belo dia, pelo despertar da consciência, se auto-julgar, perfeito? Ele logo a seguir, ele diz, tire a trave. Ou melhor, ao invés de julgarmos o argueiro, o cisco do olho vizinho, tire a trave dos seus olhos. O que é a trave dos nossos olhos? Não é? São as proteções que adquirimos. Porque, em verdade, a grande dificuldade que trazemos é o auto-julgamento. Nós realmente, muitos, uma grande maioria ainda não se julgou, ainda não despertou as suas consciências para a grande realidade que nos cabe. Olhar, ver com delicadeza, com humildade, com simplicidade, se apequenando, como diz Jesus, temos que ser crianças, autênticos. O apequenamento, temos que nos apequenar, temos que nos diminuir para nos olharmos como crianças, como ele diz, né? Se não vos fizerdes e não vos transformardes como crianças, não adentrareis o reino dos céus. Convocando-nos para sermos crianças, mas crianças autênticas. Então, o grande projeto que Jesus nos coloca, daí ele também ter dito, negue a si mesmo, ó hipócritas, o que é a hipocrisia, senão a grande proteção que adquirimos para as nossas adaptações à vida? Mas de uma forma mentirosa, de uma forma dissimulada, de uma forma falsa, porque não estamos indo à raiz dos nossos problemas. Então a hipocrisia, segundo autores que estudam a mente humana, é uma grande proteção do medo. Aí nós vamos cair novamente no medo. No medo de se olhar, no medo de se ver, no medo de fracassar, porque ainda estamos sob a égide do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então o orgulhoso, o vaidoso, o egoísta jamais vai se admitir em erro. Mas como a vida está sempre a nos mostrar isto e nós não aceitamos, nós buscamos proteções. São os mecanismos protetores. E a hipocrisia é uma delas, porque aparentamos aquilo que não somos. A Joana chama de Joana de Ângeles, a grande benfeitora espiritual, grande psicóloga transpessoal do mundo espiritual. Ela nos diz que somos homens aparência. Então aparentamos o que não somos. Para quê? Para obter lucros pessoais, atendendo os nossos interesses egoísticos, orgulhosos, vaidosos. Então aparentamos aquilo que não somos, ou seja, fingimos, dissimulamos, defraudamos as leis. Para quê? Para obter lucros pessoais. Ou para protegermos nossos medos, nossas inseguranças. Então a hipocrisia, se estudarmos os mecanismos protetores que adquirimos por conta desse medo, lembrem-se do que eu falei, né? Que o apego gera o medo, que gera o estresse. Então o medo está ligado aos nossos apegos, dos quais não queremos abrir mão. Então está tudo aí inserido nesse contexto. Então, por conta desse medo, desta insegurança, nos tornamos autoprotetores. Uma forma compensatória psíquica para tentar encobrir, empanar este medo que existe em nós. Existem diversas proteções, não é? Freud estudou muito bem sobre isso. A agressividade, por exemplo, é uma proteção. Nos tornamos agressivos para nos protegermos do medo que habita em nós. E muitos não reconhecem isso. E a hipocrisia é uma delas. Ou seja, somos dissimulados, tentamos nos adaptar à vida aparentando aquilo que não somos. Então Jesus nos dá a grande recomendação. Tirai primeiro a trave dos teus olhos
para depois analisar construtivamente o argueiro ou cisco do olho do vizinho. Ou seja, Jesus está a nos apontar que não devamos transferir, projetar as nossas imagens, os nossos conteúdos no outro. Como temos que fazer isto? Qual é o grande caminho que ele nos aponta? Ou seja, lidar com as suas sombras. É o autoconhecimento. Só vamos parar de projetar e de transferir a partir, à medida que nos autoconhecermos sinceramente para o grande projeto da transformação. Daí Jesus ter apontado numa outra brilhante frase, magnífica frase: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E nesse trecho ele diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. É uma outra passagem linda, né? Que Jesus nos concede aí, né, o caminho, né, nos orienta para o caminho do perdão. Como é que nós vamos amar os nossos inimigos? Coisa muito difícil. Aí nós vamos cair naquela questão do perdão. Ressignificar a atitude do outro, procurar compreender a atitude do outro. Em verdade, todos os ensinamentos de Jesus estão costurados. Não é uma colcha de retalhos, mas é uma colcha, onde todos os tecidos estão unidos, estão fiados. Por que eles estão fiados? Porque eles cumprem exatamente, ao pé da letra, ipsis literis, as leis de Deus. Por isso que temos que confiar nisso. Olha só, fiar com aquilo que está fiado, ou seja, confiar de um tecido que já foi fiado, criado pelo Pai. Bom, agradecemos por mais essa oportunidade, por mais essa aula aqui. E assim, meus amigos, meus irmãos, encerramos aí essa série de programas sobre Jesus na visão espírita. Doutor, muito obrigado. E na próximo mês estaremos aqui novamente juntos. Estaremos com os novos temas, de preferência falando do Evangelho do Cristo. Isso aí. Né? Porque eu acho que para os momentos atuais isso é muito importante. Sim. A gente esclarecer, a gente fazer com que as couraças se rompam. Então, uma alegria, não preciso dizer, né? Como você diz, já sou sócio do programa, já sou parceiro. Então, venho com muita alegria, muita satisfação falar de Jesus, falar do Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa amada doutrina. Meu muito, muito obrigado. Nós é que agradecemos. E a todos vocês, meus irmãos, uma semana de muito amor, muita esperança e muita paz. Até o próximo. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.